Mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go, go, go. Bom dia, galerinha do Zap. Bom dia pra você que passa o fio do fone de ouvido por dentro da blusa e se acha descolado. Eu sou o 25 e bem-vindo ao podcast interativo de conteúdo agradável Cast, PicaCast. E aqui eu tenho o Lion. Fala, eu tô rindo muito, não consigo. Opa. Tá. Também temos Macau. Opa. E por último, mas não menos importante, temos Physics. Oi pessoal. Hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more mozzarella, hey mambo, mambo Italiano. Tá dando certo! Não para não, Shark Boy! Vai dormindo, senão vou te dar um pancadão. Sonhe, 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 sonhe. Dorme aí, mas cuidado, o perigo mora ao lado. Sonhe, 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 sonhe. Depois, sonhe comigo, Max. E aí, galera, suave? Quando foi Tudo que bem, o 25 tudo bem. virou Tudo ótimo. apresentador de programa de domingo? Quando Eu foi? falei que eu sou bom nesse tipo de coisa, rapaz. Tudo ótimo, tudo bom. Também o celular, né, não, rapaz? fica. Vai, O vamos. pessoal desconfia de minha capacidade. Fala o tema que você tá Vamos. escondendo há mais de 3 horas. E o tema do nosso podcast aqui, primeiro podcast, que eu esqueci o nome, é: a gente vai contar histórias sobre a nossa vida que tenham qualquer coisa a ver com dormir. Qualquer história de sonho que você acordou gritando e bateu na sua mãe quando ela veio ver se estava tudo bem. Qualquer história que você teve um pesadelo que você tava pelado e a menina que você gosta tava rindo do tamanho do seu pau. Qualquer coisa desse tipo. E aí? Olha, acho que isso foi um pouco específico, não? E alguém aí quer começar contando uma história? É tão específico que eu me identifiquei com isso. Tipo um pesadelo que eu tive que eu tava batendo na minha mãe, mas eu acordei e eu descobri que era mentira. Eu fiquei bem triste. Eu descobri que é verdade, minha mãe tá morta no chão. Alguém quer Olha, começar fica contando assim. uma história? Deixa eu ligar pra começar, 25. Eu posso começar? Vamos pensar numa história legal, que eu não pensei em nenhuma pra contar. Eu sofro de... Como é que chama? Osteoporose? Não, não tinha Osteoporose. aquela coisa quando você... Paralisia do sono. Eu já tive paralisia do sono. Isso aí todo mundo já teve uma vez na vida. Nunca Eu tive. tive não. paralisia do Eu sono. Eu sou nunca tive. normal. Eu sou na roda, velho. Nunca Eu tive. tive paralisia do sono uma vez que eu tava quase dormindo e eu tava deitado na cama, tava com a cabeça meio olhando pra baixo do meu pé e eu do nada não conseguia mais mexer. E eu comecei a ouvir alguém falando do meu lado. E eu não fiquei desesperado porque eu sei que é paralisia do sono e na hora eu sabia. E aí eu comecei a tentar mexer, eu não conseguia. E a minha cabeça começou a doer. E eu tava ouvindo gente falando como se minha porta tivesse, tipo, a minha porta do quarto, ela fica do lado direito da minha cama, se eu estiver olhando pro teto. E eu tava virado pro lado direito, só que eu tava olhando pra baixo, eu não conseguia mexer. Então é como se alguém estivesse falando do lado da minha cabeça e eu não conseguia olhar. Até que eu consegui, acho que ficou em 30 segundos assim, consegui mexer, até que eu olhei pro lado e a minha porta tava fechada com a luz apagada. E foi legal porque eu fiquei com medo, realmente. E foi nesse dia que o 25 descobriu que ele não morava sozinho. Ele teve um sonho que foi muito zoado. Tem alguma coisa relacionada a um urso. Que foi zoado. Tem Ainda alguma bem que coisa ele já relacionada sabe. a um urso. Eu não lembro bem a continuidade desse sonho. Eu não lembro em que ordem aconteciam as coisas. Mas eu lembro de algumas coisas. Eu lembro que eu tava na escola. E depois eu fui pra casa. Top 10 sonhos. Foda. Foda, Eu não foda, lembro, eu não foda. lembro. Da hora. Não é isso, não é Boa, isso. E tipo, aí. Só que daí eu tava numa casa que eu morei há muitos anos atrás. E era uma casa mesmo, não era apartamento. E no telhado dela tinha um sonho. Tinha um sonho. Tinha um sonho, ele foi pegar. Não era um sonho, era um urso. Tinha um urso. Que isso? Macau, que isso? Tá muito nervoso. Eu posso cortar isso? Eu não lembro dos meus sonhos. Eu posso cortar Então eu não isso? sei direito de falar. Deixa a parte dos Deixa. Ok. Você quer que eu continue falando? Quero muito. Pode continuar. Tipo, ele tava deitado ali, encolhidinho. Tipo, um gato quando tá dormindo. Ele tava ali. Ele tava assim no urso ali.
Foda. Ele não derruba. E tinha alguém comigo que eu não lembro quem era, mas era alguém que eu conhecia. Eu aposto que era o Dani. Não. Não era o Dani? Não, eu acho que era um outro brother. Era um Ele outro tava falando Dani. que aquele urso tinha algum assim. significado. Certeza que era o Dani Maker, velho. Não, pô. Não é ninguém que vocês conheçam. Ah, eu conheço. Nossa que eu conheço. E tipo, ele falou que esse urso tinha algum significado. Era metafórico o urso, né? Um Macau. Ai, cara. Caralho. Meus sonhos são estranhos, você não lembra da metade deles. É triste, porque eu adoro os meus sonhos. Eles Posso são contar? legais. Posso contar? Vai, pode Tem contar. um, Vai lá. tem um sonho muito assustador que se repete. Tipo, Eu tinha isso quando eu tinha 4 anos. ele se. Ah, no meu eu também tem isso, Ok. velho. Vai, tem um deixa o Lan contar. Tem um sonho. Tem um sonho muito assustador que ele se repete. Que eu tô numa sala escura com uma menininha. Tipo, Ah. é uma menininha. Aí você tem que, né, Ah, é? velho? Já Aí a sabe, né? Aí a gente liga pra polícia, né, galera? Calma. Lindo do Mario. Pode denunciar aí. Sem contexto, né? Aí a menininha fala que vai me matar e ela pega uma faca de serra. Tipo, só que não é uma faquinha de serra, é uma faquinha tipo de bolo de aniversário, de festa de criança, que é de plástico. E ela não consegue cortar e fica agonizante com o tempo. Porque ela vai tentando cortar e vai cortando de pouquinho em pouquinho. Mas você deixa? Eu não consigo me mexer. É um sonho. Nos meus sonhos, Ele não Você não tem controle de você mesmo em sonhos. Ah, às vezes eu tenho. por algum motivo. Teve um sonho meu que eu era um menino mais novo, eu parecia o Dipper nesse sonho, não sei porquê. E. É sério isso, filho? Vocês. Tá me contando que ele viu uma boa história ao que fala. Filho da puta! Que o quê? Era minha! Ele só alterou! Esse merda! Deixa eu continuar minha história só pra eu falar que às vezes eu tenho controle do meu sonho, porque eu já tive um sonho que eu era um menino e eu tava viajando com meus pais. E a gente ia parar numa pousada no lado da estrada que parava um monte de carro lá, um monte de trailer, um monte de ônibus, assim, de gente que tá indo ver o Silvio Santos na caravana, ó. E aí, a gente tava o dono dessa pousada veio falar comigo e com a minha família que não era pra sair da pousada depois de meia-noite porque tinha um monstro que andava lá. Isso quando eu tinha uns 11 anos, sei lá. E... Isso foi depois que você assistiu algum filme de terror. Não foi. E não foi só um dia normal. Tanto que não é um monstro de verdade. Quando eu saí de noite pra ver o monstro, porque eu fiquei com vontade, e era um Gyarados. E aí o Gyarados começou a me perseguir, eu entrei em um ônibus que tinha lá, e eu meio que me tornei eu me tornei consciente que era um sonho, tanto que eu no sonho mesmo, eu pensei que era um sonho, botei a mão na minha mochila, tirei uma Pokébola e joguei um Squirtle contra ele. Foi a hora que eu acordei. E eu fiquei bem triste porque eu queria batalhar lá, porque eu achei do caralho. Mas eu acordei e eu sabia que era um sonho no sonho e eu fiz o que eu queria. Só tem uma coisa que é mais triste do que você sonhar que você vai pegar um Pokémon e acordar. A pior coisa é... Não, Você vai transar e acordar. sonhar que você tá transando aí você acorda. Você acorda, já aconteceu. É triste, né, velho? Já é triste. Você quer se matar na hora. Tanto que nesse sonho eu era o Kira do Death Note. Eu já sonhei que eu era o Kira do Death Vocês, Note. ó, uma pergunta. Vocês sonham em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Depende do sonho. Primeiro. Depende do sonho. Só Às sonho em vezes, Eu terceira pessoa. sempre sonho em Eu, às primeira. Eu às vezes sonho em primeira e às vezes sonho em terceira. Não. Tanto não que eu já tive um sonho que parecia um filme de terror, então eu sonhava em primeira pessoa. Mas às vezes eu era em terceira. E a maioria dos meus sonhos são em terceira. É bem Não, triste. tipo, todos os meus sonhos, eles são em terceira pessoa, menos um. Menos um que é o sonho que eu tenho mais medo. Menos um Seus só. sonhos só se tem- repetem. Seus sonhos se repetem constantemente? Alguns sim. Quando eu tinha 4 Alguns, anos, de eu fato. tinha o mesmo sonho toda noite. Eu acho, tipo, desde que eu tinha uns 3 anos até eu fazer 4, mais ou menos, eu tive o mesmo sonho toda noite. Em que eu era perseguido pelo menino do... Sabe o Pelo menino Gyarados. do... Não, pelo menino do... KND, a doma do bairro. Sabe aquele menino de franjinha, loiro? Cara, Eu era perseguido por ele pela cidade e cada dia tinha um filtro com uma cor diferente. Então tinha dia que era roxo, tinha dia que era verde, azul. E aí eu falei uma vez disso com a minha irmã e eu não lembro o que ela fez, mas ela me ajudou a parar de ter sonho, tanto que eu nunca mais tive. Minha irmã é mágica, cara.
Eu não Mano, faço. tem um sonho que eu ficava com muito medo, que eu tinha decorrente quando criança, que, tipo, era um sonho que eu acordava e saía correndo pela casa. Não, eu literalmente acordava e saía. Eu literalmente acordava. Top 10 momentos assustadores. Uma coisa recorrente não comigo era quando isso era que mais acontecia no novo. sonho, isso acontecia na vida real. Eu acordava e Uma saía coisa que era correndo pela casa recorrente porque eu tava com muito medo. recorrente comigo quando era mais novo, eu sonhava e toda vez eu acordava gritando. Tipo, a maioria dos meus sonhos eu acordava gritando e meus pais iam no meu quarto correndo. É, exatamente. Eu gritava muito alto. por aí mesmo. Tanto que eu lembro de um sonho muito WTF, que no sonho, quando eu fechava o olho, eu continuava me enxergando, mas eu via uns espíritos. Toda vez que eu fechava o olho, eu gritava no sonho. E eu porque tu é gritava na vida médico. real também. Tá, tipo, mano, tinha um sonho que era muito chato que eu tive, que não era que eu tinha medo, é porque era chato. Que no meu prédio antigo eu morava no Você ficava 24º. preso em casa, No sem nada pra fazer, 24º né? andar. Ih, Aí o sonho que viadão! Tipo, Idiota. só que, tipo, aí o sonho que eu tive, que era que eu subia de elevador tudo, abria minha janela e me jogava da janela, só que eu não morria. Aí eu Ah, você ficava me contou puto. isso outro dia. Aí eu ficava puto porque eu não morria. Queria morrer, Aí, né? aí eu subia e me jogava de novo, aí eu não morria. Aí eu ficava fazendo isso até eu morrer. De todo jeito ele queria Você morrer. morria no final? Não, eu nunca. Plot Até twist. hoje eu não morri. Eu lembro de um sonho que eu tive quando eu tinha uns 3 anos. Eu lembro desse sonho porque ele me fez dormir de uma certa maneira até os 7, eu acho. Até os 7 anos eu dormi. Dormi de uma Eu certa dormia- maneira. Tipo, eu dormia, mas eu não dormia com o pé esticado. Eu dormia sempre com ele dobrado. Dobrado. Porque eu tinha medo de que alguma coisa me pegasse. E, tipo, puxasse meu pé e me levasse. Porque na minha Não, mas isso eu cabeça. faço até hoje. Na minha cabeça, um monstro ia vir, puxar o meu pé e me levar pra algum lugar que eu nunca mais ia sair. Eu ia Só que ele só não fazia isso porque você tinha o famoso cobertor, né? O escudo. Não era nem por isso. Ele só não fazia isso porque eu dormia com o pé dobrado. Tipo, a perna Dropado. dobrada. Drobado. Aí ele não Dropado. conseguia pegar. Na minha cabeça ele não ia conseguir pegar. E daí surgiu a agonia do 25 por pessoas pegando em pés. Exato, é daí. Exatamente daí. Caraca, que merda de sonho. E aí, Mas galera, voltando vamos àquele meu continuar sonho o assunto. estranho, eu não entendo. Voltando! Não, o que me dava muito medo que acontecia era decorrente. Ó o urso, meu. E tipo, eu não sei porque, vendo hoje em dia, eu não sei porque eu tinha medo dele, mas eu tava. Esse era em primeira pessoa, eu tava num campo aberto, era tipo uma sala branca, saca? E tinha o meu travesseiro ali no meio. Só que do nada tinha uma espécie de sombra, alguma coisa do tipo. A do Overwatch? Ela mesmo. Não, é tipo uma sombra, meio que um negócio meio. Era um vapor que tentava ser sólido, um negócio tipo. E ela começava a cobrir meu travesseiro. E eu ficava muito agoniado com isso. Que eu acordava e saía correndo pela casa. E minha mãe ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? É o capeta? É o menino. Eu não sei porque eu tinha. É o Eu não menino sei porque eu Satã. tinha medo disso. É ele, Tipo, o menino Satã. Vendo hoje em dia eu Vocês- penso, caralho, velho, isso não é nada demais. Vocês já tiveram algum sonho em que vocês estavam acordados, mas sonhando ao mesmo tempo? Já, isso, Não? eu queria falar isso. Vai, eu sonho? sonhei Conta a recentemente. história que eu tenho uma outra É o história também. seguinte, por algum motivo, durante o sonho, eu sonhei que eu tinha falado com um amigo meu no WhatsApp pra vir pra minha casa. Só que eu me toquei no sonho que eram 7 horas da manhã. E aí quando eu ia pegar o celular, tipo, que eu pisquei o olho, puf, eu tava dormindo, aí eu acordei. Aí eu fui ver o celular pra ver se eu tinha mandado mensagem, porque, tipo, sei lá, deu vontade, aí eu, puf, acordei. Aí dessa vez eu tinha acordado de verdade. Ok, não foi bem isso que eu falei, mas. Sério, foi. Se encaixa. Foi o que eu Caixa. entendi. Foi Inception, né, cara? O meu foi o seguinte, eu não tava dormindo ainda, só que eu tava quase. Então, eu tava num estado em que eu tava acordado, mas dormindo ao mesmo tempo. E aí eu olhei pra cima, eu tenho um lustre no meu quarto, um lustre japonês. Sabe aqueles quadradinhos que tem um bambuzinho Quadradinho, ou uma meu. merda do tipo? Na minha cabeça, na hora, tinha uma jiboia em cima disso, em cima do meu lustre. E Ah, ela mas tava olhando cobra é pra um mim. bicho tão fofo, velho. E ela tava olhando pra mim. E eu fiquei com medo. Porque, tipo, isso foi esse ano passado. Metade do ano passado, eu acho. Eu fiquei, e, tipo, isso foi muito louco. Porque eu cheguei no WhatsApp, eu tava na minha cama e eu tava com medo de levantar, porque eu achava que ela ia pular em mim. E eu tava acordado. Aí eu cheguei no WhatsApp e mandei pro meu amigo. Ô, mano,
uma cobra no meu lustre olhando pra mim. E ele não viu na hora, que era tipo 4 horas da manhã e eu tava deitado na cama olhando aquilo. Aí eu levantei da minha cama, tipo, corri, acendi a luz, abri a porta, saí do meu quarto, fui até o quarto dos meus pais e falei, tem uma cobra no meu lustre. Aí eles vieram pro meu quarto, eu olhei pro lustre e não tinha nada. E eles olharam. Eles não entenderam o que estava acontecendo e o porquê daquilo estava acontecendo. Aí eles só Isso já voltaram pro aconteceu quarto deles. comigo. E eu deitei na minha cama. Só que quando você tem esse tipo de sonho, em certo tempo, tipo, quando você tá sonhando, isso é muito real. Aí passa um tempinho, parece que não é mais tão real. E tanto que agora, pra mim, isso é uma completa besteira, mas na hora era muito real. Então eu deitei na minha cama e eu tava com muita agonia, porque eu achava que a cobra tinha saído do meu lustre de alguma forma e tava se escondendo, ia me matar. E aí eu dormi, acordei no outro dia, fui olhar o WhatsApp e meu amigo, o que você tá falando? E eu comecei a rir, porque eu lembrei. Você já mandou uma mensagem dessa parecida pra mim. Você O quê? mandou alguma coisa assim, tipo, nossa, não sei o que, não sei o que. Aí no outro dia você falou, eu não lembro de ter escrito isso. Isso já aconteceu muito comigo. Eu não lembro. Você falou em Miles. E eu descobri que eu tenho um problema de quando tá escuro. Tipo, isso todo mundo Você não tem. consegue enxergar, vai me dizer. Isso todo mundo tem, mas eu vejo tipo umas coisas passando e confundo outros objetos com outras formas. Tipo, Isso é normal, todo mundo tem. aí O nome disso aí é ser médium. eu tenho uns bagulho. O Macau tudo é ser médium. Eu, tipo, às vezes eu tô olhando pro teto e vem uns pássaros na minha frente. Aí eu grito, aí minha mãe, tipo, que foi? Passa... Aí eu grito. Ele tá olhando pro teto. É bem isso. Porque é tipo uns Tem um 3 pássaro corvos aí. vindo na minha direção. Caralho, muito bom. Aí eu grito, Uma vez no grupo da sala, um amigo meu lá na sala, da minha Morreu. sala, ele mandou assim: Ô mano, o trabalho de geografia tá ficando invisível. o quê? Ele Não mandou deu pra entender. o trabalho de geografia tá ficando invisível. Invisível? Na mesma frase. Aí ele mandou outra mensagem: Sumiu, O quê? Não dá pra entender. sumiu. Na hora que eu li isso, eu ri muito. Aí no outro dia, ele mandou caralho, eu escrevi sonando. E eu comecei a rir mais, porque eu imaginei o contexto do sonho do cara. Meu Deus. Isso foi muito bom, eu ri muito, cara. Foi um cara brilhantaço. E ele é sonâmbulo ao ponto de que ele já teve um bate-papo com o meu amigo no WhatsApp. Tipo, sonâmbulo. O meu amigo ele mandou print nessa conversa pra mim no dia. Porque o brother foi falando as coisas sonâmbulo com ele, que não fazia sentido, e ele só respondia: O que você tá falando? É o mesmo amigo que eu mandei a mensagem falando que eu vi a cobra. Esse cara, Porra, esse cara deve ele é estar um muito puto, né? receptáculo de tudo que acontece no mundo dos sonhos das pessoas. Certeza que ele é Certeza médium. que ele é Deus. Ele é médium, mano. Verdade. Muito médium ele. Mano, muito Ele é bom. Deus, cara, ele é Deus. Eu também já tive um outro sonho desse tipo que eu contei antes de ver uma coisa, só que eu tive ele com uma aranha. Que eu tava deitado na minha cama vendo TV, aí eu levantei o cobertor assim e tinha uma aranha em cima de mim. Eu gigante, Ah, uma não. aranha Nossa. maior que a minha mão. Aí eu joguei o cobertor pro lado, levantei e sentei na minha cadeira. E isso era tipo meia-noite. Eu fiquei até 3 da manhã sentado na minha cadeira olhando pra cama, até que a minha mãe chegou no quarto e falou: O que você tá fazendo? Eu falei: Tem uma aranha na minha cama. A visão Ela dela. pegou assim, levantou o cobertor. Do que você tá falando? Vocês são doentes, velho. Não, isso daí eu nunca tive, Sua não. mãe. Ah, se eu fosse sua mãe, eu te levava pro psiquiatra na hora, velho. Eu tenho medo de cobra, mas eu não tenho medo da imagem da cobra. Eu tenho medo do que a cobra significa, porque ela é um bicho que rasteja, que você não costuma ver, É o mas melhor que ela bicho. te morde e ela tem veneno, ela vai te matar.
Só que ela acho só te morde, você vai pra cima. Eu tenho a teoria de que, eventualmente, todo mundo vai morrer com uma cobra. E que as cobras vão morrer. Pra uma cobra, né? E quando eu era criança, eu tinha muito mais medo disso do que eu tenho agora. Então, Deus é cobra. eu tinha uma parcela dos meus pesadelos que eram só com cobra. Então eu já tive, tipo, pesadelo que eu tava num cemitério, e aí do nada, abriram um portão nesse cemitério, e todas as cobras começaram a andar pelo cemitério. E eu ficava tomando cuidado Criou de perninha. não ir pra perto da cobra. E ela, tipo, tinha cobra em cima do banco, tinha cobra no canto dos... Como chama? Grave? Como que é grave em português? Das lápides. Cobra. Das lápides. lápide. Ele, tipo, tinha cobra em cima da lápide, tipo, e era um lixo. Tanto que esse sonho meio que teve uma referência a ele em outro sonho meu, que eu tava voltando de van pra casa, e aí eu olhei, e eu, tipo, tava passando de van assim, e aí ao longe eu vi o cemitério com as cobras, e eu lembrei desse sonho dentro do sonho, e foi uma coisa muito louca na minha cabeça. E eu já tive um outro sonho com cobra, em que eu tava numa universidade lá, eu não lembro qual universidade, só que eu lembro que eu sem querer entrei no campo que eles estavam cobras, e aí tinha um campo aberto gigante que era cheio de cobra, e era mato. Então eu não via a cobra vindo até mim, mas ela vinha, e eu ficava desesperadaço. E é isso aí, eu tenho medo de cobra. Eu imaginei as cobras criando pernas e bracinhos aí, algumas delas tinham cartolas e estavam andando pelo lugar. Eu acho a frase, Deus não dá asa à cobra, muito, eu fico feliz por ele não ter dado. Tipo, obrigado aí. Mas existe uma cobra que voa, que plana no caso. Ah, mas ela só pula de galho em galho, eu sei que cobra é essa. Vocês acham que... Olha a imagem Olha a foto fiz que eu mandei pro 25 aí. sem contar. Imagina. Eu vou fazer aquele Eu barulhinho, né? não tenho medo de ver. Vai ter um barulhinho de foto. Aí a pessoa volta pra aba e vê a Volta foto. pra ela. É. Too terribly hard for love to ever last. I fall in love. Vocês já tiveram um sonho que vocês queriam muito que fosse realidade, mas que vocês sabiam que era um sonho? Já. Isso aconteceu em uma Quando eu tô situação transando. extremamente específica. Em que eu Tô tava. transando. O meu computador tinha dado um bug na época, foi em outubro desse ano. Que meu computador tinha bugado Desse e a minha Steam não abria. Desse Desse ano passado, agora é 2018, é 2017. E meu computador tinha bugado e a Steam não abria de jeito nenhum. Ela falava, tá começando a abrir, dava atualização e falava, erro, não abria. E aí eu fiquei, pô, tem que resolver isso. Aí eu passei uns 5 dias pra resolver isso, e em um determinado dia desses 5 dias, eu sonhei que a minha Steam tinha aberto. Nossa. E eu sonhei, e eu mexi na Steam no sonho, aí eu acordei. Aí eu, pô, minha Steam voltou. Aí eu fui tentar abrir, e não abriu. E a minha cara decepcionada ficou muito, muito clara na minha face, porque eu fiquei extremamente triste, porque eu queria muito que fosse verdade. Eu, no sonho, Nossa. o meu computador estava dentro de uma garagem no caminhão no meio da guerra. E aí a minha Steam lá funcionava. E quando eu fui, eu fiquei feliz que atualizou, tipo, minha Steam não abria, mas ela meio que começava a atualizar. Aí, né, porra, cachorro desgraçado. Aí ela começava a atualizar, filho da puta. Ela começava a atualizar, ela chegava numa certa barrinha e parava e fechava. Mano, bate nesse cachorro na moral, velho. Dá uma pica. I fall in love too terribly hard. Eu tenho muito sonho que eu queria muito que alguma coisa acontece no sonho e eu queria que essa coisa se repetisse na vida real, ou que ela tivesse acontecido no sonho. O destino que eu contei agora foi um deles, mas eu lembro que teve o sonho eu acho que mais foda que eu já tive, que foi que eu tive uma jornada do herói no sonho. Não foi uma jornada muito grande, foi uma coisa básica, mas foi uma jornada considerável. Eu me senti muito foda no sonho, só que aí a minha mãe me acordou pra ir pra escola. E eu acho que eu nunca fui pra escola tão triste quanto no dia. Eu fui pra escola com uma sensação de a minha vida não vale a pena e eu queria voltar pro sonho. Tanto que eu já faltei de aula acho que umas 3 vezes, só pra tentar sonhar de novo que eu tava sonhando antes. Moleque é drogado, esse daí é esse daí. Viciado em sonhos. Viciado, velho. Sonho, Nunca mais. Isso daí não vai porque pra frente, a não. minha vida é muito chata. E quando eu tenho um sonho legal, eu quero continuar tendo esse sonho. E eu não consigo. Eu fico triste. O que ela tá mandando na moral? Você sabe o que é isso? É a primeira passagem pras drogas, mano. Droga, eu que vou usar droga. Se eu tiver um sonho maneiro. Se eu tiver um sonho maneiro, ó. Hoje, galera. Rita na chulipa. Usa droga. Eu tenho um mano. caso de Usa que É o caso do eu tive um sonho que eu achei que eu queria muito que fosse real. Que, tipo,
eu só tava conversando no WhatsApp, saca? Tipo, eu tava conversando com uma mina que era muito legal. A sua Só que eu vida é sabia- muito Uma maneira, cara. Uma mina que é muito. A que- sua só que eu vida é sabia- muito legal. Uma Só mina que eu muito sabia quente. que era um sonho. Porque, tipo, o sonho tava em terceira pessoa e tinha meio que umas bordas no canto do meu olho, que era como se fosse uma espécie de blur, saca? Uhum. Tipo, eu sabia que era um sonho. Vocês são outra pessoa? E eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque eu queria que fosse verdade. Eu acordei e fiquei, porra, velho, por quê? Mas Por vocês quê? sonharam que vocês eram outra pessoa? Tipo, alguma outra pessoa aleatória que não tem nada a ver com você? Já. Não. Eu já sonhei quem era o lixeiro. E aí eu me encontrava na rua. Tipo, todo dia. É. Ô futuro. Tipo assim, eu era um lixeiro. E aí Ô, futuro. eu acordava todo dia. E aí, tipo, tava euzinho indo pra escola Euzinho. eu tava na lixeira. É porque, por algum motivo no sonho, eu tava muito menor do que eu sou. Tava tipo eu criança. Aí. Aí, todo dia, o lixeiro que eu tava expectando dava tchau pra eu. Pra eu? Porra, é muito Pra eu. Pra eu. Pra mim. E eu já tive um sonho e que eu poderia fazer um filme disso, porque o sonho foi muito filme. E que eu era uma menina que morava numa casa lá. E eu tinha uma amiga gordinha. Que ela. Será que isso é gordofobia? Porque gordofobia não é piada não, galera. E o que vocês acham? Pode Corta essa continuar, cara. Não, Beleza. pode continuar. Corta isso, corta essa parte da Não. amiga. Mas eu tinha uma amiga. Gordinha. E... Falou que era gordinha. Agora foi o Laio que Escroto. falou, então agora não é mais você que é o Agora Godofobia. não sou mais, velho. Ué, quem disse que eu vou cortar? Eu tinha uma amiga, é porque ela não era gorda, ela era gordinha, ela era. Ah, é gordinha, Só é isso. E aí? Tinha. Quem E achou aí? que gordofobia é você? Ela. Você acha que é gordofobia? Pau no seu cu. E aí? E aí, nesse sonho, a gente morava numa casa que a gente tinha acabado de comprar, eu, meu pai, minha irmã e minha mãe, minha irmã mais nova. E no começo do sonho, logo no começo, quando eu comecei, tipo, a primeira coisa que eu lembro do sonho é que meu pai e minha irmãzinha estavam brincando. Não era minha família de verdade, era uma outra família aleatória, eu não sei quem, né? E eles estavam brincando no meio da sala, até que meu pai passava atrás do armário e quase derrubava ele em cima da minha irmãzinha pequena. Tinha tipo 3 anos. E o armário era pesado pra caralho, ela quase morria. Só que ela ficava um pouco do lado e o armário não pegava nela. E aí, não sei porquê, a minha amiga, ela vinha com a história, me contar que a casa que a gente morava, ela passou na frente dela quando ela estava construindo, e ela viu um monte de gente morta dentro da casa olhando pra ela. Tipo, um monte de cadáver empilhado ali pra ela, umas coisas tipo. E ela me contava isso e ficava de boa. Aí do nada a gente aparecia andando lá de fora da casa, que era um lugar cheio de folha no chão, cheio de árvore. Eu tô batendo alguma coisa? Tá. Eu acho que é meu. Deve ser isso aqui. É isso aqui. Vou segurar. Estúpido. Estúpido. E aí, a gente andava nesse lugar, que tinha um monte de árvore e tal, e ao longe, Tá. Eu vou dar um jeito. Batendo isso. Não é minha culpa, eu vou colocar aqui. Não é minha culpa, tem um problema. Tem problema, me desculpa. Tá, assim fica bom. E a gente andava nesse lugar cheio de árvore e eu tinha um cachorro nesse sonho. O cachorro era um husky siberiano. E aí a gente passava nas árvores, sabe o efeito de paralaxe? Quando alguma coisa na sua frente Sei. tá passando mais devagar e o fundo tá passando mais... Não, o fundo tá passando mais devagar e a coisa na sua frente tá passando mais rápido. Uhum. Achei que tinha alguma coisa a ver com a lanterna amarela. Não, não é o dragão. É só o efeito mesmo. Aí ao fundo meu cachorro tava lá sentadinho de boa. E aí uma árvore passava na frente dele e ele ficava gigante. Outra árvore passava na frente dele e ele ganhava uma coroinha. Ele ficou um cachorro gigante dando uma coroa. E era um take muito bonito. No meu sonho foi uma coisa muito bonita. Porque passava a árvore e ele virava um cachorrão gigante, uma coroa, olhando pro chão, assim, cheirando alguma coisa. E foi uma cena muito bonita que se eu fosse um diretor de filme, eu repetia essa cena. E a outra árvore passava na frente dele, ele voltava a ser pequenininho e sentado, só que ele continuava com a coroa. Aí passou uma outra árvore e ele sumiu. E nisso eu acho normal, continuei andando, conversando com minha amiga. E foi aí que começou a ficar estranho, porque eu comecei a sentir que ia vir alguma coisa no futuro que ia ser muito ruim. E até agora o que tinha acontecido não foi ruim o suficiente. Eu sabia que coisa ruim ia acontecer, só que uma coisa pior ainda, que envolveu uma menina ruiva, ia acontecer. E eu continuei andando.
uma outra árvore passou do meu lado, mas era um galho meio que fininho. E de trás desse galho saiu uma menina que ela andava meio que tipo um siri. Ela andava tipo de ladinho e com a mão pra cima. Só que ela andava do meu lado, olhando pra mim com a cara deformada, falando, é meu. Ela só falava isso. Ela era o Venom É Extreme. meu. Ela era o Venom Venom, Extreme. é meu, Ela é meu, andava é meu. falando, é meu. E a cara dela que tava deformada ia voltando ao normal. E ela ia virando uma pessoa normal. Aí ela passou atrás de outro galho lá e sumiu. E nisso foi a hora que eu comecei a ficar desesperado, de verdade, porque eu sabia que a pior coisa que ia acontecer tava chegando muito perto. E a menina no sonho me fez acordar na vida real, tanto que eu acordei sozinho em casa, que meus pais tinham saído, não tinham me avisado. Aí eu acordei muito, tipo, meu coração tava batendo muito rápido, eu tava muito desesperado. E eu acordei, comecei a andar pela casa, não tinha ninguém, eu fiquei, nossa, velho, eu vou muito morrer. Aí eu fiz um café, sentei no computador, meus pais chegaram logo em seguida e ficou tudo bem, eu tô vivo. Ufa, né? Tem certeza que você está bem? Acorda! Acorda! I said, empty your mind. Be formless, shapeless. Be water, my friend.